Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Como hoje é um culto de missão, né, com o Ministério Infantil, peço às crianças também que ficam bem atentas, pode se sentar. Peço às crianças que fiquem bem atentas para escutar a voz do Senhor, o que o Senhor tem para falar com cada uma das crianças. Aleluia, glórias a Deus. Vou falar um pouco da criação, né? Falar para as crianças sobre a criação. No princípio Deus criou céus e terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E assim Deus criou luminares, mares, animais, árvores, ervas, e todas essas coisas o Senhor fez. Depois fez o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e fez a mulher para ser auxiliadora do homem. Mas aí veio a serpente e enganou Eva, e assim o pecado veio para destruir o que Deus tinha criado. Mas sabe por quê? Por causa da desobediência, de não ter ouvido a voz do Senhor, que com tanto amor tinha criado tudo. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele criou tudo, criou o homem, né, a imagem e a semelhança dele, criou tudo de melhor para o homem. Quando Deus fez, né, Adão e Eva, criou tudo de melhor para eles. Eles tinham tudo de melhor. E o principal, eles tinham Deus soberano todo-poderoso, que estavam ali junto com eles. Glória. Aleluia, glórias a Deus. E veio a serpente, né, com toda a malícia, né, que na palavra do Senhor fala que é o diabo, Satanás. E esse mal, ele existe. Ele existe. E ele só quer destruir. E assim, as crianças escutem, né, a voz da mamãe, do papai, né, quando fala. Por quê? Essas pessoas, né, a mamãe, o papai, né, uma pessoa que quer o seu bem, está sendo direcionado pelo Senhor. Aleluia, glórias a Deus, para poder cuidar de cada um, livrar vocês de todo mal, né? Então, é bom a gente ouvir a voz de Deus, porque Deus disse para Adão, né, de toda a árvore do jardim você pode comer, menos da árvore da ciência e do mal, né, que ele não poderia tocar. E é assim na nossa vida hoje, né, que a mamãe fala, ou o papai, ou a titia, ou a vovó fala: não encosta nisso aqui, não mexe nisso aqui, não faz isso aqui não pode. E aí a criança vai lá e mexe. Está acontecendo o quê? Essa criança está fazendo o quê? A criança está fazendo o quê? Desobedecendo. Pode desobedecer? Não pode desobedecer. Por quê? Quando desobedecemos a voz da mamãe e do papai, nós estamos desobedecendo o Senhor nosso Deus, que colocou eles para cuidar de cada um de vocês e cuidar de cada um de nós, porque eu também tenho a minha mãe, né? Então, que nós possamos ouvir, porque a desobediência, ela faz um dano, e a desobediência gera um pecado, né? E ela gera um pecado na vida do ser humano, né? Então que nós possamos a cada dia ouvir e ser obediente, porque o Senhor tem tudo de melhor para nos dar. O Senhor, Ele tem tudo de bom para nos dar. Nós muitas vezes que estragamos isso, porque o Senhor não quer o meu mal, o Senhor não quer o mal de ninguém, o Senhor não quer o mal das crianças, né? Porque Deus ama muito a todos. Então que nós possamos a cada dia ser obedientes, ouvir. Vale mais obedecer do que desobedecer, porque tudo aquilo que a gente faz, que a gente desobedece, gera algo na nossa vida. Toda desobediência traz uma consequência para a nossa vida. Quando nós vamos ali, estamos desobedecendo, vamos continuando na desobediência, vamos ali continuando e continuando, uma hora vai trazer uma consequência para a gente. E é melhor a gente ouvir a voz do Senhor, né? Porque Deus, Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com o mal. Ele ama cada um,
mas ele não compactua com o pecado. Criança não pode contar mentira, criança não pode bater, criança não pode xingar, criança não pode desobedecer. Tem que ouvir, que quando vocês escutam, vocês vão ouvindo, vocês vão aprendendo mais a cada dia. E é bom a gente ter sabedoria, a gente aprender, para a gente ser um homem e uma mulher de bem. E principalmente na presença do Senhor, que é o melhor caminho estar na presença do Senhor. Vale mais a gente estar na presença do Senhor, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor, do que estar lá fora muitas vezes perdendo tempo, falando um palavrão, fazendo brincadeira de mau gosto. E Papai do Céu não se alegra com isso. Papai do Céu não se alegra. Por isso que nós temos que ter brincadeiras saudáveis. Nós temos que ter respeito um com o outro. Tá? E Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 12, fala dos 10 mandamentos. E no capítulo 20, versículo 12, está um dos 10 mandamentos. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, olha só a palavra do Senhor. É um dos 10 mandamentos. Para honrar pai e mãe. Nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães, para que nossos dias sejam prolongados na terra. Por Deus. Porque se a gente obedecer, respeitar, ouvir, os nossos dias vão ser felizes na terra. Os nossos dias vão ser alegres na terra. Nós vamos ter uma vida maravilhosa, nós vamos ter uma família, nós vamos ter um bom estudo, nós vamos ter um bom trabalho, nós vamos ter uma boa amizade. Quantas vezes uma mãe fala, eu falo muito com os meus filhos, olha, não é errado vocês conversar com pessoas que estão nos caminhos diferentes, mas tenha sabedoria, ajude eles, fala de Jesus para eles, instrua eles, não compactua com erro. Você não pode deixar de ter uma amizade com uma pessoa, independente do jeito que ela seja. Mas só que você não pode participar do que ela participa. Então, nós temos que ter mudança e instruir essas pessoas. Se nós somos, evangélicos cristãos, servos do Senhor, nós temos que levar o quê? A palavra do Senhor para essas pessoas. Nós temos que falar de Jesus para eles. Não participar das mesmas coisas. E vocês são uma bênção. Criança é uma bênção. Criança é um ser humano maravilhoso. Que nós devemos cada dia mais e mais instruir as crianças, ajudar elas na presença do Senhor. E ter cuidado também com o que nós lançamos da nossa boca para fora. Porque às vezes uma palavrinha que a gente fala, eu era muito assim. Eu tinha muitas palavras erradas na minha boca, modo de dizer aos meus filhos. Então eu falo uma experiência que eu tive. E eu fui aprendendo, estou aprendendo. Todos os dias eu estou aprendendo. Porque a gente sabe que cada pirraça, cada desobediência que a criança faz, que a criança se altera, eu falo porque eu tenho experiência própria. Às vezes a gente fica. Mas aí vem a palavra do Senhor, fala: ireis e não pequeis. A ira, ela vai vir. Porque às vezes o seu filho, ele vai gritar com você, ele vai falar palavras que vai te subir, Porém, você vai irar, vai aguardar e depois falar, Não estou falando que o pai e a mãe não podem corrigir, Mas eu estava ouvindo uma palestra de uma pastora e ela estava falando a respeito, porque a palavra do Senhor fala da vara, E ela estava falando, o meu esposo, ele nunca apanhou. E meu esposo é um ótimo pai, um ótimo marido e é um servo. E ele nunca precisou de apanhar, E eu fiquei olhando, ela falando, fiquei observando ela falando e aprendendo ali com o que ela está falando, que nem tudo a gente vai resolver batendo. E é verdade. E é verdade, sabe por quê? Eu cresci num lar de agressão. Eu cresci onde que eu vi o meu pai, que espancava minha mãe,
depois daquilo tudo, a minha mãe foi passando para os filhos dela, né? Porque assim, por muito tempo eu fiquei culpando a minha mãe. Por muito tempo eu fiquei culpando. Eu guardava até raiva da minha mãe. Aí quando eu vim para a presença do Senhor, Deus foi trabalhando na minha vida. E ali o Espírito Santo foi palestrando comigo, que eu falava que eu não queria perdoar ela. E ele falava bem assim: você só olha o que você passou, você não olha o que aconteceu e o porquê. Aí eu fui olhar lá atrás de tudo que minha mãe passou com a família dela, na infância dela, e fui olhar o que ela passou com o meu pai. Porque o meu pai era um agressor, né? O meu pai bebia, chegava em casa de um jeito muito alterado, ele já chegava espancando a minha mãe. Então assim, aí depois disso, foi com os meus filhos. Eu fui levando isso para os meus filhos, né? E é onde que a gente tem que parar para pensar. Por quê? O que a gente passa, a gente não pode levar para o próximo. Porque Deus, ele transforma, ele liberta. Deus muda o homem e a mulher, né? E nós, como pais e mães, temos uma responsabilidade muito grande de cuidar dessas crianças, né? Temos uma responsabilidade muito grande de cuidar. Então, a todos os dias nós temos que pedir mudança e transformação ao Espírito Santo de Deus. Eu era uma pessoa que eu era estressada, que eu era ignorante, que eu era grossa, né? Até mesmo com os meus filhos, não sabia nem dar um carinho para os meus filhos, né? E como uma criança precisa de um carinho, como que uma criança precisa de amor, né? Às vezes a gente só sabe gritar, às vezes a gente só sabe falar tantas coisas, mas não é assim que se resolve. Não é assim. Nós temos que ser instruídos pelo Espírito Santo. E eu falo que eu estou recebendo e recebi já muito do Espírito Santo, uma transformação muito grande, né? E Deus está fazendo a cada dia mais e mais. Porque eu tenho que falar, né, o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo, né? E é dentro da palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é transformação, ela é mudança, ela é libertação. Se você era um agressor e você vem para a presença do Senhor, você vai ser liberto. Se você era uma pessoa ignorante e você vem para a presença do Senhor e você está buscando, você vai ser liberto. Então a gente vive todos os dias de libertação. E nós temos que buscar cada dia mais e mais se libertar. Quantas crianças que a gente... Eu falo assim que eu vejo tantas crianças às vezes... que falam palavras, que fazem brincadeiras. Eu chamo muita atenção dos meus filhos: oh, vocês não podem isso, vocês não podem falar isso, porque eles têm as temperanças deles, eles têm os temperamentos, eles têm o jeito deles. E eu estou sempre ali chamando atenção, sempre falando. Mas aquela mãe que eu era, agressiva, aquela mãe ignorantíssima que eu era, graças a Deus, eu não sou mais. Eu brigo, eu chamo atenção, eu falo. Mas aquela mãe que eu era, eu não sou mais. E eu louvo ao Senhor por isso. Por quê? Nós estamos na presença do Senhor, mas nós também temos que dar um testemunho dentro da nossa casa. Nós temos que ser dentro da nossa casa. Nós temos que ser diferente na nossa casa. Por quê? Muitas vezes, nenhum irmão não vê a minha vida. Mas de Deus ninguém se esconde. O Senhor Deus, ele vê a vida de todo mundo. E o Senhor, ele se entristece. Eu tenho certeza disso. Muito quando uma criança passa uma situação dessa. Porque às vezes nós não sabemos ser pais e mães. E eu falo por mim. Então nós temos que aprender a cuidar dessas crianças, porque essas crianças têm um grande valor. Hoje a gente chegou aqui, eu estava olhando as crianças e eu estava sentindo a presença do Senhor muito forte. Uma alegria tão grande, um culto diferente com essas crianças. E eu fiquei maravilhada com isso. Eu fiquei maravilhada porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno, o Senhor é poderoso. E nós temos cada dia mais e mais ensinar os nossos filhos os caminhos, né? A cada dia, porque o caminho é Jesus. Embora nós não estamos vendo Ele, mas um dia nós vamos se encontrar com Ele. Um dia nós vamos se encontrar. Seja criança ou seja adulto, nós vamos se encontrar com o Senhor. E existe, né,
o mal que vem querer nos impedir a todo momento, que vem querer impedir uma criança, né? Eu também falo que o adversário tem lutado muito na vida das crianças, em tirar a atenção, em tirar a alegria das crianças de estar adorando, de estar glorificando ao Senhor, de estar buscando na palavra, de estar assim, mais focado na obra do Senhor, né? Porque essas crianças, eles são cooperadores da obra do Senhor. Essas crianças são futuros missionários, né? Futuros pastores, futuros levitas da casa do Senhor. Então essas crianças têm uma importância para o Senhor muito grande. E nós, como igreja do Senhor, devemos ensinar, instruir e abraçar mais cada dia as crianças. Porque muitas vezes não sabemos cuidar, mesmo estando dentro da igreja. Não sabemos cuidar das crianças. E esse é nosso dever. Porque não adianta eu falar que o Senhor muda e eu não sei ser diferente. E eu não sei mudar, eu não sei ajudar. Eu tenho que aprender a ajudar. E as crianças precisam. Nesse período que eu estou, o ministério infantil, eu estou aprendendo muito com Deus. Eu estou aprendendo e eu falo. E eu sempre disse, o Senhor quer me moldar em algo. O Senhor quer me ensinar em algo. E é verdade. E eu estou aprendendo muito. Muito mesmo com as crianças. Amém? Amém. Glória a Deus. E em Colossenses capítulo 3, versículo 20 diz: Filhos, em tudo obedeça aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, cada criança que é obediente é agradável diante do Senhor. Até mesmo nós que somos adultos temos que ser obedientes também, né? A voz de Deus, a voz dos nossos pais, né? Tudo na direção do Senhor. Então que cada criança possa sair daqui hoje com um pensamento diferente, de buscar ao Senhor, de obedecer o tio, obedecer a tia, obedecer a mãe, o pai, obedecer quem quer o seu bem. Por quê? Quem quer o nosso bem vai nos aproximar, vai nos levar mais para perto do Senhor, vai nos ensinar o caminho certo. E quem quer ver o nosso mal só vai ficar falando coisa errada, nos ensinando coisa errada. E nós não podemos compactuar com isso, porque um dia Jesus voltará e vai vir um juízo final do Deus vivo poderoso, que vai julgar. E o que nós vamos falar diante do Senhor se nós não mudar a nossa vida? Nós temos que ter uma vida de transformação para nós poder ir morar na Nova Jerusalém. Apocalipse 21 fala do novo céu e nova terra. Lá está a cidade santa, a Nova Jerusalém. Está preparada para os seres humanos e Deus habitará com todos nós. Mas precisamos ser obedientes do Senhor e aos papais e mamães e buscar Jesus todos os dias para as nossas vidas. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala que os que praticam o erro, o pecado, não herdarão o reino dos céus, mas a parte que lhe cabe para os desobedientes será o lago que está queimando com fogo e enxofre. Então é melhor ser obediente, porque existe um Deus vivo que vai julgar. E aqueles que não forem obedientes vão ser lançados no lago que está queimando de enxofre e fogo, porque não foram obedientes à voz do Senhor. E a gente, como crianças e adultos, temos que saber que o mal, ele existe. Satanás, ele existe, ele está em derredor para querer atacar a vida de cada um de nós sem parar. Todo momento ele trabalha para querer impedir os nossos passos de ir adiante na presença do Senhor. Então é necessário que a cada dia possamos buscar, porque ele odeia o ser humano. Ele não gosta do ser humano. Por quê? Nós temos a oportunidade de morar na Nova Jerusalém, e ele nunca vai poder ter isso. Nunca ele vai poder ter isso, porque ele quis ser maior do que o Senhor.
Então, que a cada dia possamos ouvir a voz do Senhor, ser pequeninos diante do Senhor, ter a humildade de trabalhar na obra do Senhor, de ser cristãos, servos do Senhor, porque se somos servos, estamos aqui para servir, não para ser servido, é para servir, para ajudar as pessoas, para ajudar as crianças, para ajudar uma pessoa necessitada que precisa a cada momento. E é isso que o Senhor quer do servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Missão é propagar o Evangelho através da igreja. O missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé e o que se dedica a pregar e levar a sua crença religiosa para diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor. A missão no mundo é dar testemunho do amor de Deus pelos homens, um amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único. O amor de Deus se manifestou na morte do seu Filho, que entregou a vida por nós. Também por amor, tratava-se de um gesto gratuito de Jesus por nós, pecadores. Então a nossa missão é dar testemunho do amor de Deus. Aleluia, glórias a Deus pelos homens. Então que possamos a cada dia mais e mais falar desse amor e viver esse amor verdadeiramente. Porque se vivemos esse amor, nós vamos transbordar dentro da nossa casa, nós vamos transbordar por onde a gente passar. Podemos passar por qualquer tipo de situação, mas não podemos abandonar a nossa fé de Deus. Não podemos abandonar a Cristo. Temos que a cada dia mais e mais se apegar ao Senhor. Por mais que seja difícil nessa terra, temos que se apegar ao Senhor e não largar o Senhor Jesus Cristo por nada e nem por ninguém. Porque o Senhor, quando estamos buscando ao Senhor, quando estamos orando, quando estamos estudando a palavra, o Senhor vem nos capacitar cada dia mais e mais na presença dEle. Vem nos instruir, nos dando sabedoria. Aleluia, glórias a Deus. Porque a palavra do Senhor também diz que haveria leis na terra, mas a lei de Deus é a maior. Então a lei do Senhor é a que prevalece. Aleluia, glórias a Deus. Em todo momento a lei do Senhor ela vai prevalecer. Então se somos servos do Senhor, nós vamos viver debaixo da lei do Senhor. Porque o Senhor vai nos direcionando nossos passos. Por onde quer que nós vamos passar, por tudo que nós vamos fazer, o Senhor vai nos direcionando e nos dando a instrução e a sabedoria. Eu falo que eu sou muito grata ao Senhor pelas transformações, pelas mudanças. Eu tenho muito que glorificar o Senhor. Não vou falar bem assim, eu vivo uma vida de facilidade, eu vivo uma vida que tudo é fácil. Não é assim. Mas eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, né? Eu louvo ao Senhor e eu honro a todo momento, porque a nossa família também, ela tem que ser uma base, né? Ela tem que ser forte também, a nossa família, por mais que tenha as dificuldades. Não vou falar bem assim, existe família perfeita? Não existe família perfeita, mas existe uma família que tem Jesus no meio, e Jesus trabalha e opera no meio da família. Aleluia, glórias a Deus. Então temos que dar abrir a porta e deixar o Senhor entrar na nossa casa. Porque a nossa casa tem que ser transformada para a gente sair e levar a palavra e vidas serem transformadas. Aleluia, glórias a Deus. E que a cada dia nós possamos se apegar na palavra do Senhor e buscar. Porque não adianta a gente só ler palavra e não orar. Não adianta a gente só louvar e não ler palavra. Não adianta a gente jejuar, né, e não buscar o Senhor e não fazer a obra do Senhor. Então tudo tem, né, fala assim, um tempero, né? Tudo tem um tempero, né? Então assim, que a cada dia possamos buscar o Senhor, né, para que possamos entender o que Deus quer da nossa vida, né? O que o Senhor quer conosco, o que o Senhor quer fazer em nossas vidas para nós trabalhar para Ele nessa terra, porque estamos aqui como trabalhadores, soldados de Cristo. Aleluia, glórias a Deus, para levar o Evangelho, né, a toda criatura, né, da terra. E eu falo bem assim que missão
É uma coisa assim que eu também estou aprendendo muito. Estou aprendendo muito com Deus sobre missão, né? E falo com o Senhor, Senhor, eu quero fazer a obra. Eu só falo com o Senhor, eu quero fazer a obra. Eu não me importo com nomes, né? Não me importo com nada disso. Eu quero fazer a obra do Senhor.